Olá, amigos, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso, o estudo bíblico do Evangelho, dos Evangelhos do Senhor Jesus e também de toda a Bíblia, sendo que estamos começando pelo Novo Testamento e explorando, as páginas e os capítulos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, como nós falávamos na aula anterior, que é um capítulo muito abrangente, porque é o capítulo onde o nosso Senhor Jesus, ele empenha mais tempo para nos dar mais ensinamentos. Então, o capítulo 5 é um capítulo do Evangelho de Mateus que possui uma quantidade muito grande de ensinamentos a respeito de como ser um cristão de acordo com o coração de Deus. Um cristão segundo o coração do Pai. Se nós queremos agradar a Jesus, precisamos nos atentar aos seus ensinamentos, aquilo que ele nos ordenou como forma de vida, comportamento, atitudes, pensamentos, que, com certeza, empenhando o nosso coração a praticar todas essas coisas, seremos por Deus abençoados e bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. A nossa continuidade é a partir do versículo de número 17. E é importante que você assista essa aula com a sua Bíblia aberta, tá? Conferindo os versículos, conferindo os ensinamentos, para que você possa absorver a maior quantidade de ensinamentos possíveis e vai direcionar seus passos a uma vida de qualidade com Cristo, tá bom? Então, no capítulo 5, no versículo 17, o Senhor Jesus, ele vem dar uma explicação que eu considero importantíssima. É o esclarecimento a respeito da relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Existe uma celeuma muito grande, uma discussão no meio teológico, um debate no meio cristão a respeito de estar válida ou não a lei mosaica, a lei que Moisés ele repassou ao povo, sendo instruído por Deus no Monte Sinai, no Monte Horebe. E por que isso? Porque os mandamentos que Moisés transmitiu ao povo judeu se transformou a base do judaísmo, uma forma de religião que, por sua prática controversa às vontades de Deus, se tornou uma religião, né, que mais nos afasta do que nos aproxima, mais nos justifica, mais nos condena do que nos justifica. Por que isso? Porque quando Moisés ele deu a lei para o povo, nós vamos passar, quando estivermos nas aulas referentes ao Antigo Testamento, eles tomaram aquela lei como a forma pela qual eles iriam ser salvos. A partir do cumprimento total daquela lei, eles acreditavam que seria possível a salvação das suas almas. O que, na verdade, é impossível, sabe? São mais de 500 mandamentos e obrigações e regras que para um homem é impossível, a não ser para um único homem, Jesus, que quando esteve aqui nessa terra em forma humana, cumpriu todos os mandamentos que Deus ordenara a Moisés, ele cumpriu todos à risca, mas também pudera, ele é o próprio Deus. E isso foi
feito por Deus por um propósito, encerrar a todos nós na condição de pecadores, colocar todo ser humano nessa condição para que a salvação não fosse mais pelos méritos humanos, mas fosse pela graça e mérito de Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue para remir todo aquele que nele crê dos seus pecados. Então, o que mais impediu que os judeus aceitassem Jesus como Messias foi a forma com que Jesus praticava a lei. E é nisso que nós temos que nos atentar. Erramos em muitas coisas, mas temos que ter o propósito firme no nosso coração de praticar tudo aquilo que nós pudermos praticar, a fim de não sermos salvos, porque isso é obra da graça, mas agradar a Jesus. Porque quando a gente pratica a lei, estamos agradando a Jesus. Estamos fazendo a vontade dele. Então, Jesus traz aqui no versículo 17 uma explicação da maneira como ele deseja que o seu povo pratique sua lei, suas normas, seus mandamentos. E ele diz assim, ele já começa assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa palavra, esse versículo aqui, ele é muito esclarecedor. Na medida em que, ao passo que muitas pessoas, elas alegam assim, não, Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar, a fim de que nós não tenhamos que obedecer à lei, aos mandamentos. Ele, então, anulou a lei, ele revogou a lei, ele cancelou a lei. Jesus deixa bem claro, que ele não veio revogar e nem anular a lei, ele veio cumprir. Existe outra vertente ideológica que diz assim, não, Jesus, ele fez isso e deu início a uma nova aliança, e nessa nova aliança essas leis não vigoram. Jesus está dizendo ao contrário. Jesus está dizendo claramente aqui que até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio dessa lei vai cair. Então ele já disse o seguinte: mesmo que eu realize essa obra, a lei continua vigorando, ela continua atuando e operando na vida daqueles que creem. É bom entender que a lei de Deus, não é para punir, não é para nos colocar um peso, nem para nos tornar pessoas legalistas, não. Toda lei, ela tem um objetivo: segurança e proteção. Podemos dar exemplo da lei de trânsito. O que a lei de trânsito tem por interesse, tem por objetivo alcançar? A segurança no trânsito, a proteção de tanto dos condutores dos veículos quanto dos pedestres, não é verdade? Então, obedecer àquela lei é manter-se em segurança e manter todos ao nosso redor também em segurança. Quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, a nossa vida fica guardada no esconderijo do Altíssimo. E aí a gente pode descansar na sombra do Onipotente. E essa obediência, ela gera frutos até mesmo para as nossas famílias. Os nossos descendentes são alcançados pelo poder e a bênção de Deus mediante a nossa submissão à sua palavra. Então, é importante que nós tenhamos em mente que Deus, ele quer o melhor para nós. E ele diz: os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, seus mandamentos não é para nos punir, castigar ou sobrecarregar,
com fardos pesadíssimos. Não, mas para nos orientar o caminho pelo qual podemos alcançar uma vida de qualidade, uma vida bem-sucedida. A lei e a graça são duas maneiras de se interpretar e viver a fé cristã. Ou seja, o que estava passando para vocês. A lei veio para manifestar aos homens a vontade de Deus. Não é o desejo do coração de cada crente fiel, cada cristão sincero, agradar a Deus. Então, como que poderíamos aprender a agradar a Deus se não houvesse uma revelação vinda da parte dele para nos orientar? É esse o propósito da lei. A lei, ela vem para mostrar a cada um de nós o desejo do coração do Pai, a vontade do nosso Deus. E a graça? A graça é, sabendo Deus da nossa insuficiência e nossa incapacidade de agradá-lo em tudo e de obedecê-lo em tudo, a graça se manifesta salvadora através de Jesus Cristo, a fim de nos justificar e nos conceder um favor que não merecemos. Sim, é isso que significa a palavra graça. Graça é um favor que não merecemos. E elas sempre foram a fé, a graça, o fundamento de uma vida cristã abençoada. Jesus nos trouxe a graça imerecida que é recebida por meio da fé salvadora. Vivemos hoje sob o reino da graça, como diz lá em Romanos 5, verso 20 ao 21. Algumas diferenças entre a lei e a graça são importantes de serem conhecidas. A lei difere da graça quanto à sua manifestação. A lei foi dada por meio de Moisés e a graça por meio de Jesus Cristo, como está escrito em João, capítulo 1, verso 16 e 17, que diz, né, a respeito da manifestação do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A lei difere da graça quanto ao seu conteúdo. A lei exige obediência, mas é importante para nos ajudar a guardá-la. A graça, ela nos ajuda a guardá-la. A graça é um dom que capacita a obedecer a Deus. Por quê? Porque quando nós falhamos, a graça nos concede uma oportunidade de retificarmos o nosso comportamento, a nossa atitude. O apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola, diz assim: filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, Jesus é nosso advogado. Quando erramos, quando falhamos, ele intercede por nós, a fim de nos conceder uma oportunidade de sermos redimidos pelo seu sangue e transformados pelo seu poder na mudança do nosso comportamento e do nosso pensamento. A lei difere da graça também quanto às promessas que faz. A lei ordena: faça e você viverá. A graça, ela presenteia com a salvação aquele que não pode fazer nada para se salvar. Ou seja, Jesus ama tanto cada um de nós que ele sabe que existem aquelas pessoas que precisam de muita graça e misericórdia para serem resgatadas de si mesmos, de seus pecados. E essa graça, ela se manifesta salvadora na vida daquele mais miserável pecador, daquela pessoa que se sente a mais suja e impura entre todos os seres humanos. Porque Jesus, ele tem o poder que, através do seu sangue, de justificar até o mais pecador dos homens. A lei difere da graça também quanto ao propósito. A lei revela a doença do pecado. A graça oferece o remédio do perdão. Jesus nos ensina qual é a sua relação com a lei de Deus.
Ele está falando da lei como conteúdo da revelação escrita de Deus, registrada no Antigo Testamento. Ele não veio revogar, mas veio cumprir. Não penseis, disse Jesus. Os fariseus pensavam que Jesus estava quebrando a lei de Deus. Os discípulos podiam pensar que Jesus veio anular a antiga lei. As multidões pensavam que Jesus era o Messias que estabeleceria uma nova ordem social. Revogar é uma palavra grega, katalu, e que significa destruir ou anular, tal como se derruba uma parede ou joga-se uma casa no chão. Há também um sentido espiritual de destruir, tornar em nada, perecer. E Jesus não veio invalidar o Antigo Testamento, mesmo porque o Antigo Testamento não se resume apenas na lei. Existe um fato muito curioso, meus irmãos. Assim como Adão, ele decaiu com o pecado original, imediatamente começou a operar não mais a lei, mas a graça. Sim, foi a graça que se manifestou para conservar Adão e Eva vivos ainda, porque a lei determinava, era uma única lei, né? Desse fruto não comerás, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. E quando eles comeram, a graça se manifestou para mantê-los ainda vivos. Foi quando Deus matou um animal para arrancar a pele daquele animal e cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi Deus quem fez. Adão e Eva não podiam fazer nada a respeito, mas Deus o fez, sacrificando um animal e, através do seu sangue, justificando o pecado de Adão e Eva, para que a vida dele pudesse ser prolongada alguns anos a mais. Então veja que o Antigo Testamento não se resume apenas na lei. Existe graça no Antigo Testamento. Noé recebeu graça, Abraão recebeu graça, tanto que ele foi justificado pela fé. Não que Abraão fosse perfeito, mas ele foi justificado pela fé, pela sua obediência. Não havendo lei, mas uma plena submissão à vontade de Deus sobre sua vida, o justificou e o tornou pai da fé. Então diz assim a lei, assim, Jesus não veio para invalidar o Antigo Testamento, a lei ou os profetas. Jesus não diz uma lei, mas diz a lei. Ele está se referindo à revelação falada e escrita de Deus, lá do Antigo Testamento. Vim para cumprir. Ele veio para cumprir a lei, e a palavra cumprir, no grego, significa plerosai, significa encher e tornar pleno. Jesus cumpriu a revelação divina no Antigo Testamento. Ele reafirma a eternidade da lei de Deus. Jesus reafirma. Jesus, ele valida a permanência da palavra de Deus. No versículo 18. Observe o prazo da validade da Bíblia, né? Até que o mundo venha se acabar pelo fogo. A palavra é permanente. O seu valor e autoridade transcende o tempo e a cultura. A sua vitalidade, ela é atemporal. Aquela frase, até que o céu e a terra passem, nenhum tio da minha palavra será invalidado. Jesus veio para observar e ensinar a lei de Deus. Jesus fala da obediência à palavra, a mandamentos maiores e menores. Ele falou que o amor a Deus e ao próximo é o primeiro dos mandamentos. Então, o que Jesus veio explicar? Jesus veio explicar que existem mandamentos que são urgentes e existem mandamentos que são menos urgentes. É isso que significa mandamento maior e mandamento menor. E
No resumo de todos os mandamentos, Jesus ele diz que se resume em dois, sendo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo, a si mesmo. E faz total sentido, porque toda lei ela tem como objetivo levar um homem a amar a Deus sobre todas as coisas desse mundo e amar o próximo, respeitar, ser empático, tratá-lo como gostaríamos de ser tratado. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Tratar o próximo como se estivesse tratando a nós mesmos. Toda a lei se resume nisso. Toda a lei, ela se encerra nesses dois eixos. Uma cruz, né? O eixo o vertical representa o amor do homem a Deus. O eixo horizontal significa o amor entre os homens. Por isso Jesus diz: quem não negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e me seguir, não pode entrar no reino de Deus. O que é tomar a cruz? A cruz é esse eixo vertical e horizontal. E resume os mandamentos, a obediência à lei, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E diz assim: os mandamentos devem ser observados para serem ensinados. A obediência por parte do súdito do rei é o segredo de tudo no reino dos céus. A obediência é recompensada no reino dos céus. Quem mais obedece, mais Deus usa e abençoa. E isso é um fundamento muito importante. Por exemplo, para eu estar aqui anunciando a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu preciso, antes de tudo, praticar o que eu estou ensinando. Porque senão eu serei tido por Jesus como um hipócrita. Então é necessário que eu pratique a palavra de Deus para eu poder ensinar a palavra de Deus. Eu me torno inabilitado de pregar e de ensinar a palavra de Deus se eu mesmo não pratico aquilo que ensino. Então, isso é um ponto muito importante de ser observado, porque quando a gente pratica a lei, nós estamos nos capacitando, nos habilitando a ensinar também. E nós ensinamos com a nossa vida. Nós ensinamos com o nosso viver. Muitas vezes sem pronunciar a palavra alguma. Você sabia disso? Às vezes a pessoa fala assim, é urgente anunciar que Jesus está voltando. De fato, é urgente. Jesus está às portas. Os fins dos tempos estão aí, todos os sinais, todas as profecias, os indícios que Jesus nos revelou que configurariam, caracterizariam o fim dos tempos, estão todos aí se cumprindo nos dias de hoje. No entanto, nada prega mais o Evangelho do que a nossa conduta cotidiana submissa à palavra de Deus, o nosso comportamento diário, dentro da nossa casa, em relação aos nossos familiares, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no curso, nas nossas relações sociais. O nosso procedimento prega mais do que qualquer palavra. Continuando, Jesus revela que o propósito da lei é nos levar à graça de Deus. Jesus fala sobre o propósito da lei. A justiça do fariseu é a sua justiça própria. Eles se acham tão bons e tão perfeitos pelo cumprimento ascético da lei que acreditam que isso é suficiente para justificá-lo de seus pecados. Jesus, porém, revela que a lei foi dada não para sermos bons, mas para revelar o quanto somos pecadores. Lembra que eu falei isso no início? O objetivo da lei, por que Deus trouxe essas leis, essa vontade? Para mostrar para nós que nós não somos tão bons como pensamos, para aplacar o orgulho e a vaidade do coração humano. E nós precisamos entender isso, precisamos ser humildes,
e reconhecer que nós não somos nada a não ser miseráveis pecadores, todos nós, como está escrito lá no livro de Salmos, né? Todos pecaram, todos, e não há nenhum só que pratique a justiça. Por quê, pastor? Porque a lei de Deus, ela se resume no seguinte: ou você cumpre ela como um todo, ou se você errar em um mandamento, errou em todos. Compreende? Então, por isso que Jesus obedeceu em tudo. Ele foi o único que, na condição humana, cumpriu todos os mandamentos, e não deixou um sequer sem cumprir. E quando nós tentamos nos justificar pela obediência da lei, quando erramos em um, às vezes, no nosso pensamento, para Deus estamos errando em todos. E isso para quê? Qual o objetivo? Para nivelar todos os seres humanos como seres que carecem da graça, da misericórdia e da bondade de Deus para justificar os seus pecados. E por um lado isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Porque isso nos ensina a ser dependentes do Senhor por toda a nossa vida. É muito bom ser cuidado por Deus. É muito bom ser zelado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem conduz o coração do homem ao arrependimento. É Ele, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de vida, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É a forma com que Deus ele cuida de cada ser humano, de cada um de nós, de mim e também de você. A única justiça que excede a dos escribas e fariseus é a justiça de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e morreu em nosso lugar. Somos declarados justos e perdoados por Deus por causa da justiça de Cristo. E isso aqui é um fato muito relevante, porque quando nós oramos, Deus olha para nós através do sangue de Jesus. Você sabia disso? Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Se não fosse por Jesus, ninguém chegaria até Deus. Ninguém se chegaria até Ele. Porque certamente sua justiça e poder nos consumiria por conta dos nossos pecados. Mas graças a Jesus Cristo, quando Deus olha para nós, quando oramos e falamos com Ele, Ele nos olha através do filtro, o filtro do sangue de Jesus. É como, por exemplo, aquele filtro solar, né? Os raios, o VA, o UVB, eles vêm e, se não houver uma proteção, ele pode trazer um câncer de pele, ele pode trazer, né, um problema para a epiderme do nosso corpo. Mas quando você passa aquele filtro, aquele protetor, ele repele esses raios nocivos ultravioletos. Assim também, quando falamos com Deus, o sangue de Jesus nos justifica para que a justiça de Deus não nos consuma por conta dos nossos delitos e pecados. Isso é a maior prova de amor, a manifestação plena da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E, continuando assim, Jesus apresenta o padrão de Deus sobre a verdadeira espiritualidade. Essa espiritualidade, ela se baseia na palavra de Deus e centraliza no coração do homem. A pessoa que quer ter um crescimento espiritual, a pessoa que quer ter uma comunhão com Deus e desenvolver espiritualmente com o Senhor Jesus, ela precisa entender que essa espiritualidade, ela só acontece quando há um empenho na prática e na observância dos ensinamentos de Jesus Cristo. Se eu não observo os mandamentos de Jesus, eu não cresço espiritualmente. Existe um clamor muito grande da humanidade
por crescer espiritualmente. Todos já perceberam que o materialismo, o consumismo, o próprio capitalismo, ele acaba dilacerando a alma e o caráter humano. Por isso que a gente vê o filho matando o pai, o filho matando a mãe para obter a herança, para ficar com os bens, para tomar posse das propriedades. Isso nada mais é do que a degradação do caráter humano por conta do materialismo, do consumismo, do capitalismo em si. E a sociedade tem buscado os valores espirituais para transcender essa condição, para crescer. E tem buscado essa espiritualidade através de muitos rituais que, na verdade, mais nos distanciam de Deus do que aproximam. Para que haja o crescimento espiritual, nós precisamos lançar o nosso coração para aprender a palavra e os ensinamentos de Jesus, pois é Ele o único que pode nos fazer ascender espiritualmente. Ele é o único que pode nos conceder crescimento espiritual e nos tirar dessa condição resumida no materialismo a uma condição sublime da espiritualidade. Isso acontece quando eu obedeço os ensinamentos de Jesus. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Cada aula que nós temos, nós aprendemos mais a ser como Jesus é. E isso nos eleva espiritualmente. E diz assim, Deus vê o coração e nos julga pelas intenções e motivações do nosso coração. Jesus selecionou 6 leis do Antigo Testamento e as interpretou à luz do Evangelho da graça de Deus. Então, o que Jesus fez aqui? Ele pegou 6 leis e começou a mostrar para os judeus que eles estavam praticando essas leis de maneira equivocada. E ao invés de se aproximar de Deus como eles pensavam, eles estavam se afastando cada vez mais da vontade de Deus e do coração do Pai. Muito interessante que Jesus pega esses 6 exemplos para nos mostrar como que Deus vê, como que Deus julga e como que Deus espera que nós nos comportemos diante dele. E ele começou com o homicídio, né? Ele diz assim, versículo 21, né? Jesus começa falando da santidade da vida. Ele cita a lei, Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17. A ideia central é de assassinato ou homicídio planejado. O julgamento para esse tipo de crime é a pena de morte. Gênesis 9, 6 e Êxodo 21, 14. Jesus completa, eu, porém, vos digo. Ele não altera o mandamento, mas amplia a sua compreensão e o seu significado. Veja que Jesus não veio alterar, mudar, retificar, ele veio cumprir e nos mostrar como que Deus deseja e espera que venhamos também cumpri-las em nossas vidas. Ele fala de 3 graus de pecado e castigo: irar, insultar e chamar de idiota. Julgamento de tribunal local, Suprema Corte e Tribunal Divino. A lição principal é a raiz do homicídio, está no coração. Ele aponta para a causa espiritual que produz o homicídio. O início do ato externo do homicídio é a ira pecaminosa ou o ódio que nasce no coração. Olha só que interessante. Ele diz que se uma pessoa odiar o seu irmão, já é um assassino. Então, para Deus, o homicídio não acontece no ato praticado apenas. Ele já começou no coração. Quando eu permito que o meu coração se encha de ódio, quando eu permito que o meu coração ele se encha de ira, de revolta, você veja que ele diz que se você chamar o seu irmão de idiota, você será julgado pelo tribunal celestial.
Por quê? Porque o ato de insultar remete à ira contra seu irmão. E para Deus isso já é um homicídio. Nós podemos trazer como exemplo o caso de Caim. Quando Caim estava revoltado com o seu irmão Abel, Deus apareceu para ele e disse: Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Naquele exato momento, Deus havia visto já o homicídio gerado dentro do coração de Caim. Ali, Deus estava falando com um homicida, prestes a concretizar seus intentos. Quando as pessoas falam assim, Deus vê o coração, isso não é para te deixar aliviado, não. Isso é para te deixar preocupado, porque Ele conhece as intenções mais profundas do nosso coração, que muitas vezes nós nem percebemos que as temos dentro de nós. Quando Deus olhou para Caim, Deus já viu ali um homicida pronto a concretizar os seus objetivos. Por isso que ele diz, aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Veja como que Jesus traz uma nova compreensão para aquilo que a lei de Deus deseja ser revelado ao nosso coração. Suspenda a sua adoração, suspende a sua adoração se você odeia seu irmão. Ele diz, né, se você for trazer uma oferta no altar e você lembrar que tem algo contra o teu irmão, ou o teu irmão tem algo contra ti, não faça essa oferta. Deus não vai aceitar uma oferta de alguém com um coração sujo, com um coração magoado, rancoroso e cheio de ódio. Ele diz, deixa a oferta ao pé do altar, se reconcilie com o teu irmão, depois volta e faça a sua oferta. Ele não diz para não fazer a oferta e manter o coração sujo, que é o que geralmente as pessoas fazem. Geralmente as pessoas falam assim, eu não vou na igreja não, porque eu estou com o coração magoado. Eu estou com o coração chateado, eu não quero ir. Não é isso que Jesus fala que devemos fazer. Jesus fala que devemos limpar o nosso coração para podermos nos aproximar do altar de Deus. E é isso que você precisa praticar na sua vida. É isso que nós precisamos praticar nas nossas vidas. Ele diz mais, a oferta a Deus é uma adoração, é uma expressão de amor. Oferta significa aproximação. Quando eu dou uma oferta, eu me aproximo de Deus. É como um presente. Imagine que eu venha dar para você um relógio de presente. Esse presente, essa oferta, essa dádiva, me faz aproximar de você. Porque toda vez que você olhar esse relógio, você vai lembrar. Foi ele que me deu. Foi ele que me presenteou. Veja como que isso nos aproxima, nos vincula. A oferta também faz isso em relação a Deus. Nos aproxima e nos vincula. Mas como nos vincular a Deus se o meu coração está sujo? Compreende? Como que eu vou me aproximar de Deus? A oferta tem esse objetivo. Se existe dentro de mim e do meu coração coisas que Deus reprova e abomina, que é o ódio contra o meu irmão, que é a mágoa, que é o rancor, que é o ressentimento pelo mal que lhe foi feito. Então é necessário que nós venhamos purificar o nosso coração para que possamos nos aproximar dele e sermos aceitáveis aos seus olhos. Jesus conclui utilizando a figura de um tribunal. Ele determina que resolvamos as pendências que temos com os nossos adversários. Não devemos permitir que desavenças, ódios, criem raízes no nosso coração. Então, o primeiro mandamento que Jesus toma de exemplo para nos mostrar como ele espera que nós venhamos praticar e obedecer às leis é o homicídio, que vai muito além de apenas tirar a vida de alguém, mas quando a gente odeia alguém, a gente se torna homicida aos olhos de Deus. O segundo é
o adultério. Jesus cita a lei, no versículo 27, Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. E ele explica que a intenção dessa lei é revelar a santidade no sexo, do casamento e da pecaminosidade do coração. A impureza sexual, ela nasce no coração, a partir dos desejos lascivos. Atos impuros procedem de corações impuros. Liberte-se de forma cirúrgica dessa impureza. Jesus quer que tratemos o pecado de forma radical. Não se trata de amputar o corpo, mas de mortificar os desejos dos olhos, naquilo que vemos, da mão, naquilo que fazemos, e dos pés, aquilo que nos conduz. Veja como que Jesus olha a questão do adultério. Ele diz que se o homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, para Jesus isso já é adultério. Se o homem olha para uma mulher com uma intenção impura, já caiu em adultério. E outra coisa, ele diz, se os teus olhos, eles te fazem tropeçar, é melhor você arrancar do que entrar no inferno com dois olhos. Se a tua mão te faz tropeçar, é melhor arrancar do que ir para o inferno com as duas mãos. E isso no sentido de que a gente precisa abrir mão e sacrificar esses desejos lascivos do nosso coração, porque é melhor perder aqui na terra e ganhar o reino dos céus do que perder o reino dos céus e perecer a eternidade no inferno. Esse é o sentido. Não vá se amputar, não vá cortar seu corpo, jamais. Isso não é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que é melhor abrir mão desses desejos que são despertados através do olhar, através do fazer, através do falar, do que perder-se toda a vida por uma eternidade inteira no lago do fogo e enxofre. Então ele diz, né? Liberte-se de forma cirúrgica dessas impurezas. Que tudo nasce no nosso pensamento. O que é impureza? Impureza são pensamentos. Pensamentos impuros dão origem a atitudes impuras. Se a pessoa deseja se libertar, ela precisa refutar esses tipos de pensamentos. Então, ao invés de cortar o corpo, a gente tem que cortar a raiz dos pensamentos. Então, assim, como que faz? Vem um pensamento, você não dá asas àquele pensamento, você corta aquele pensamento. O fato desse pensamento vir não é propriamente o pecado, é uma tentação. Todos somos tentados, Jesus foi tentado. O que fez com que Jesus não pecasse foi quando o pensamento chegou, ele repreendeu, ele reprimiu aquele pensamento, não dando asas à sua imaginação, utilizando a palavra de Deus. Então, assim também devemos proceder. Quando pensamentos impuros, quando pensamentos lascivos, quando pensamentos que não agradam a Deus, eles tentam invadir a nossa mente, imediatamente repreenda com a palavra de Deus. Não permita que aqueles pensamentos criem raízes na sua mente. O terceiro é o divórcio. A terceira lei que Jesus explica é aquela que trata do divórcio, no versículo 31. Ele compara com Deuteronômio 24, 1 ao 4. Na época, havia duas posições conflitantes acerca do divórcio, baseadas na interpretação de Deuteronômio 24, 1 ao 4. A mais liberal dizia que um homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo banal. A expressão coisa indecente poderia ser até uma mulher queimar comida. A outra, mais ortodoxa, dizia que a coisa indecente ou a causa do divórcio seria se o marido descobrisse, após o casamento, que a sua esposa não era virgem quando casou com ele. O direito ao divórcio, na lei de Moisés, era exclusivo do marido, que após expedir a carta de divórcio, garantia à mulher o direito dela se casar novamente e a impedir de voltar para o mesmo marido. A lei de Moisés puniu o adultério.
e a pena era de morte, por apedrejamento. Deuteronômio 22, 22. Logo, a coisa indecente citada por Moisés não se referia ao adultério. Em Marcos, capítulo 10, versículo 2, Jesus ensina sobre o divórcio e o casamento. O divórcio não foi instituído por Deus. Ele criou o casamento antes do pecado. Deus odeia o divórcio. Ele honra o casamento. O casamento ele tem uma acepção espiritual muito grande. O casamento ele é uma revelação de uma organização existente nos céus. O casamento ele remete à união de Cristo com a sua noiva, a igreja. Talvez seja algo muito complicado de você compreender, mas que se você se atentar para as coisas espirituais e reveladas na palavra de Deus, você não vai ter dificuldades. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Isso significa que Jesus ele é atemporal. E ele tem o poder de transitar no passado, no presente e no futuro. Jesus está agora, nesse exato momento, ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. Então, quando Deus criou o homem, ele já criou o homem traduzindo eventos do futuro, aonde Deus já se encontrava. Parece um pouco paradoxal, mas porque somos limitados à nossa condição humana, temporal e cronológica. Para nós não faz o menor sentido. Mas até o tempo de Deus é diferente. Enquanto o nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Ele não tem limite, não tem barreiras. Ele está no alfa, no ômega, no princípio, no fim, ao mesmo tempo. Então, quando Jesus, Deus nos concede a graça de recebermos o matrimônio, é que Ele quer que nós experimentemos o que Jesus já está sentindo lá no céu, porque Jesus já está casado com a sua noiva, a igreja. É mais ou menos o que Deus nos concede a todo ser humano, o poder de ser pai, mãe. É que Ele quer compartilhar conosco a graça, felicidade de poder gerar uma outra criatura. Quando só Deus tinha esse poder. Ele compartilha com o ser humano essa experiência fantástica, que só quem é pai, só quem é mãe compreende. Porque quando você é pai, muda a sua vida, você não é mais o mesmo. Quando você é mãe, você não é mais a mesma pessoa. E Deus, ele quis também compartilhar isso. O casamento tem essa acepção espiritual. Por isso Deus honra o casamento. Por isso Deus odeia o divórcio. Porque no céu não há divórcios. Jesus não se separa da igreja por conta dos erros da igreja. E a igreja que somos nós, temos muitos erros, muitas falhas, mas que são cobertas e justificadas pelo sangue do noivo. Ele mesmo diz que derramou seu sangue por ela para apresentar a sua noiva como sem ruga, sem mácula, sem mancha, mas preciosa. Assim também, Deus ele vê o casamento. O casamento é uma relação muito difícil, porque se tratam de duas pessoas diferentes, costumes diferentes, cultura diferente, criação diferente, mas isso não pode se transformar em um motivo para a separação ou para o divórcio. É necessário que o casal se entenda, se resolva, se compreenda, utilize da mesma graça que recebemos por Deus para oferecer graça. A Bíblia diz que quem oferece misericórdia, misericórdia recebe. Todos nós precisamos da misericórdia, não é verdade? E se você oferece misericórdia ao seu marido, por mais que erros que ele tem, você vai receber de Deus a misericórdia. Se você oferece misericórdia à sua esposa, por mais erros que ela tem, Deus também vai lhe conceder dessa misericórdia. A sua recompensa virá dele.
E ele diz assim: o casamento criado por Deus tem 4 características. Ele é heterossexual, Deus uniu um homem e uma mulher. Ele é monogâmico, cada homem, cada mulher, ele tem uma só esposa, um só marido. Ele é vinculativo, pois é a fusão de 2 pessoas que se tornam uma. Ele é indissolúvel. O casamento é uma união para toda a vida, que deve ser rompida apenas com a morte de um dos cônjuges. No Sermão do Monte, o foco de Jesus é combater a hipocrisia dos judeus, que baixaram o padrão de Deus. O quarto mandamento, a quarta lei que Jesus utilizou para exemplificar o modo como ele espera que nós venhamos praticar essa lei, é sobre os juramentos. A quarta lei é dos juramentos, no versículo 33, onde Levítico 12, 19, 12, Números 30, verso 2, Deuteronômio 23, do 21 ao 23, falam a respeito de votos e juramentos a Deus. Os votos a Deus eram opcionais. A questão é que, depois de feitos, deveriam ser cumpridos. Salomão aconselha cautela com as palavras precipitadas. Ele diz assim, em Eclesiastes 5, quando entrares na casa de Deus, põe a tua mão na boca. E não te precipites em falar qualquer coisa diante de Deus, porque o que você fala para Deus está valendo. Aí ele diz assim, Salomão aconselha cautela para palavras precipitadas, promessas vazias, desculpas esfarrapadas. Deus não se agrada de todos. O cristão deve ser uma pessoa de palavra. O cristão deve ter o coração, o caráter e as palavras verdadeiras. Por isso que Jesus diz, sejam vossas palavras sim, sim, não, não. E o que passa disso é do maligno. A necessidade de promessas é porque as pessoas não honram suas palavras, o que gera incredulidade. As pessoas têm um descrédito quanto ao que aquela outra pessoa fala. Então, ela, para poder sustentar, ela precisa jurar. E Deus não quer que nós tenhamos a necessidade de jurar. Deus quer que nós sejamos conhecidos como aquela pessoa que, se falou, vai cumprir. Porque assim ele é. Se Deus falou, Deus cumpre. E nossa palavra tem que ser essa também. Isso significa caráter. Caráter de Deus. Um filho de Deus precisa ter o caráter de Deus. E quando a gente diz uma palavra, a gente tem que cumprir com a palavra que nós empenhamos. O quinto é sobre a vingança. Diz assim, Jesus cita na quinta lei, no versículo 38, o objetivo dessa lei era impedir que o transgressor recebesse uma pena maior do que a ofensa ou crime que praticou. A ideia é de justiça punitiva. Jesus substitui a lei por uma atitude. Sofra a perda ou prejuízo ao invés de causar sofrimento ao outro. Não se vingue, mas ame os seus inimigos. Isso aqui é de uma profunda espiritualidade. Amar o inimigo? Como assim? É. A humanidade quer crescer espiritualmente sem observar os ensinamentos de Jesus. Uma pessoa só é capaz de amar seu inimigo quando ela alcançou esse crescimento espiritual, que não é feito por jejuns, ou por orações, ou subir os montes, né, como aqueles monges tibetanos realizam, meditações profundas durante anos. O crescimento espiritual se dá quando você pratica isso aqui. Só uma pessoa rica espiritualmente falando é capaz de odiar o seu inimigo, amar seu inimigo e não odiá-lo. Só uma pessoa que cresceu espiritualmente tem essa capacidade, porque a natureza humana nos impele a odiar o inimigo, a desejar o mal ao inimigo, a nos vingar do inimigo. Somente aqueles que crescem em Jesus são capazes de orar e falar para Deus, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Ela está fazendo isso porque ela está cega. Ela não está enxergando o que eu estou enxergando.
E se eu estou enxergando, foi porque o Senhor me concedeu graça para enxergar, e a ela não foi concedida. Por isso eu oro por ela, conceda a graça que ela enxergue o mal que ela está fazendo. Tem misericórdia e abençoe. Esse é um tipo de atitude, uma oração, que só consegue fazer quem cresceu espiritualmente. Por isso nós precisamos buscar esse crescimento. E ele vem a partir da observância dos ensinamentos de Jesus Cristo para nós. Isso agrada a Deus. Pode não fazer nenhum sentido para nós, mas agrada a Deus. E é nisso que nós temos que focar. Aí diz assim, se você é forçado pela autoridade ou compelido por alguém a prestar um serviço, faça-lhe mais do que lhe é exigido. Olha o que Jesus deseja que a gente faça, né? A gente às vezes quer fazer somente aquilo que nos pedem, exatamente aquilo que nos foi ordenado. Mas Jesus fala para a gente fazer sempre mais e melhor. Isso é uma característica de um cristão autêntico, ele sempre faz mais e melhor. Esse tipo de atitude faz com que você se destaque. A palavra de Deus fala de um homem chamado José. Aonde José ia, José se destacava. José foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E nos primeiros anos ele já se destacou. Exatamente por essa característica. José não fazia apenas o que o Senhor mandava, José fazia além. José fazia com excelência. José fazia de todo o coração e querendo agradar a Deus e não aos homens. Ele sabia que se fizesse o melhor de todo o seu coração, Deus o recompensaria, como de fato o recompensou. E é isso que nós temos que ver. Nós não podemos apenas fazer o que é obrigação nossa. Nós devemos sempre procurar fazer o mais e melhor para Jesus. Procure fazer mais e melhor para Jesus. Procure fazer além do que Jesus pede para você fazer. Você vai ver Deus te recompensar além do que você merecia. Você vai ver, vai experimentar Jesus te dando além do que você pediu. Porque é assim que Deus faz. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos. É assim que Deus faz. Ele faz infinitamente mais. E a Bíblia prova isso. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, Jesus devolveu para o rapaz que lhe havia lhe dado 12 cestos cheios, abarrotados de pães e de peixes que o próprio Senhor multiplicou. Porque é assim que Deus faz. Ele não nos dá apenas o que pedimos, ele vai além e faz transbordar. E o nosso coração precisa aprender essa grande lição. Faça para Deus, faça para todos, faça para quem lhe pedir, faça para quem estiver precisando de você. Não apenas o que ela pede, não apenas o que ela precisa. Vá além, porque Deus sempre irá além na hora de te abençoar. Aí diz assim, seja bondoso e não se faça de surdo com aquele que está necessitado. Precisamos amar a misericórdia. E, então, o 6º mandamento, ele encerra falando sobre o amor ao próximo. Jesus encerra falando sobre o amor ao próximo. E aonde a lei manda isso? A lei de Deus jamais ensinou o ódio aos inimigos. Os fariseus interpretavam erradamente o que dizia a lei. A lei determinava o judeu a ajudar o próximo e não a odiá-lo. Jesus ordena aos seus discípulos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É que quando Moisés deu a lei para os judeus trouxeram suas interpretações próprias. Então fazia sentido para eles, como eles estavam cercados de nações inimigas, fazia sentido para eles pensar, odeie o seu inimigo, ame os que te amam e odeie os que são teus inimigos. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre desejou que nós tivéssemos o seu caráter, amando os inimigos e orando por aqueles que nos perseguem. Quem são os meus inimigos? São aqueles que nos perseguem com a intenção de nos prejudicar, que são maus e injustos, isto é, são pessoas que se opõem a Deus e se rebelam contra a sua vontade. São aqueles que não nos amam e não têm nenhuma consideração conosco. O que significa amar? O que significa amar? Amar é orar.
Uma das formas mais profundas de expressar o amor é orando. Quando eu oro por alguém, eu estou manifestando, na prática, o amor de Deus. Jesus nos ama e o seu ministério no céu é interceder por nós. Quem intercede no céu, junto a Deus, é Jesus. Não há outro intercessor. Jesus é o único intercessor. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. Então, quando a gente ora, Jesus intercede. Ele é o nosso advogado. E ele faz isso por ato de amor, porque nos ama. Por isso que orar é a mais extraordinária forma de amar. Diz assim: amar é satisfazer as necessidades físicas de nossos inimigos. E qual é a motivação que temos para amar os nossos inimigos? Amar é uma prova, uma evidência de que somos filhos de Deus. Só quem é filho de Deus é capaz de amar um inimigo. Lembra do que eu estou falando de espiritualidade? Somente aquele que verdadeiramente cresce espiritualmente é capaz de amar um inimigo, alguém que ele quer mal, alguém que ele prejudica, alguém que ele quer a morte. Somente quem realmente cresceu em Cristo é capaz de tão sublime atitude. Amar é uma prova ou uma evidência que somos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus ama os seus amigos e inimigos. Amar é recompensador. Amar é o padrão da perfeição de Deus para os seus filhos. Somente pelo poder de Deus podemos amar os nossos inimigos. É o Espírito Santo que produz o nosso caráter amoroso. Jesus reafirma o valor da revelação escrita e a importância para o cristão. Jesus também ensina que a verdadeira santidade é produzida de dentro para fora. O coração é a sede da verdadeira espiritualidade. Somente Deus conhece o nosso coração. Por isso, devemos viver, agir com integridade e transparência diante de Deus. Então, meus irmãos, são ensinamentos muito preciosos, muito importantes. Tão importantes que Mateus, ele não descreve milagres, curas, libertação, antes dos ensinamentos e dos mandamentos do Senhor Jesus. Por serem tão importantes para as nossas vidas, precedem os milagres. Porque para Deus, ser é mais importante do que fazer. Medite nessas palavras, medite no nosso estudo. Nós temos aí um PDF junto com esse vídeo que vai te auxiliar a reler todo esse texto e refletir sobre aquilo que Jesus espera de cada um de nós, para nos dar o crescimento espiritual, para nos dar a ascensão da espiritualidade e, por fim, a salvação eterna das nossas almas. A nossa aula vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero na nossa próxima aula, que nós estaremos entrando no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tá bom? Um grande e fraterno abraço a todos e até o nosso próximo encontro.